E o meu tema é os mistérios do Calvário. Qual é o tema? Os mistérios do Calvário. Primeiro vamos à definição do que é mistério. Muito mais que algo que eu não posso questionar. Muito mais que algo que eu não... Quando se fala de mistério, na verdade, me dizia um professor de teologia e filosofia, o mistério é assim: quanto mais você se aprofunda, mais você vê que tem que aprofundar. Quanto mais você mergulha, você vê que tem que mergulhar. Por isso é mistério. Não é como uma parede. Não questione, não interrogue. É muito mais. O mistério vai além, sempre, até mesmo da nossa capacidade de compreensão. Chegam a perder a fé, ou chega a titubear, porque qual é a frase diante de um mistério? Eu não entendo. Eu não entendo. E por não entender, vai dizer: Deus me abandonou. E o Calvário? O Calvário foi onde o Senhor sofreu por amor de nós. Quem já passou por um Calvário na vida, levante a mão. Quem neste ano já chorou amargamente, soluçar uma dor, um Calvário, levante a mão. Quem tem coisa em sua vida e fala assim: eu não entendo, por quê? Quem já falou assim para Deus: por que, Deus? Levanta a mão. Quem já olhando para a sua vida falou: meu Deus, eu não entendo isso. Levante bem alto a mão. Quem já chorando, às vezes sozinho, dirigindo ou tomando banho, já falou assim: por que eu? Eu quero a minha mãe. Em tantos momentos nós vivemos esse mistério do Calvário. O que é um mistério? Volto a falar, é algo que eu não entendo, por isso é mistério. Mas todo mistério nos é revelado pela fé, se Deus quiser. Muitas vezes queremos entender para aceitar, mas a experiência vai dizer que muitas vezes é preciso aceitar o mistério para entender. Tem um ditado que fala assim, repete comigo: nunca um homem é tão grande, nunca uma mulher é tão grande como quando estão de joelhos. Eu me inclino diante daquele que é o Senhor dos mistérios. E eu trago a vocês a passagem 1 Pedro 2, versículo 21b, que me deram na programação, uma passagem de João que nem tem o capítulo. E eu louvei a Deus por essa citação que não tinha capítulo, porque Deus me deu a liturgia de hoje, né, Padre? Essa leitura tão forte, que fala do mistério, o mistério de Cristo. E o que fala nessa passagem? Primeira carta de Pedro, versículo 21, 21b. Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais os seus passos. Repete comigo: Cristo padeceu por mim. Solta a sua voz. Cristo padeceu por mim, deixando-me o exemplo, para que eu siga os seus passos. Quem é católico, levante a sua mão. O católico é convidado na Semana Santa a seguir os passos de Jesus. É muito fácil seguir o Cristo glorioso, o Cristo ressuscitado, mas é tão comprometedor ser um Cristo que suou sangue, que teve angústia, que chorou, que sofreu, que passou pelo sofrimento. Um amigo se conhece
na hora da alegria, da fartura ou na hora da tristeza? É aí que se conhece um amigo. E essa passagem diz assim, e ela é cheia de mistérios. Cristo padeceu por nós, deixando um exemplo. Ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade em sua boca. Ele, ultrajado, não retribuía com idêntico ultraje. Para mim é um mistério. Um Ré menor, maestro? Lá maior, Lá menor? Ré menor. Ré menor. Ré menor. Milhões de anjos teria ao meu redor se eu quisesse, para me defender e me retirar da cruz. Por quê? Diga por quê? É Jesus falando do alto da cruz. Não, ele não defendeu os ultrajes. É um mistério. Como é que pode, gente? Um Deus morre na cruz no dia de hoje. Deus morre. Deus feito homem. Ele não reage. Você imagina os anjos. Eu imagino os anjos com a mão tremendo, com a espada, esperando só um olhar de Jesus. Falar assim, ó. E ele tirava aquela, massacrava aqueles soldados todos ali naquele momento. E ele, ultrajado, não respondeu. É um mistério. Dom Alberto vai dizer lindamente: é a força da não força, é a força de dar a outra face. Mal comparando, é como fosse formiguinhas ali, e o Senhor podia com o pé se soltar ali, mas ele não respondeu ao ultraje. É um mistério. E como eu e você respondemos ao ultraje? Quantas vezes passamos a noite pensando numa briga? Ah, quando eu encontrar aquela pessoa, se ela falar isso, eu vou falar isso. E se ela me dizer assim, eu vou dizer assim para ela. E perdemos o sono maquinando como é que eu vou responder, como é que eu vou humilhar a ela. Quando a pessoa fala bom dia, eu já, a pessoa te assusta. Por quê? Eu me senti ultrajado, me senti enganado, me senti passado para trás, me senti não valorizado. E eu já maquino na minha cabeça uma briga. E olha o mistério, o próprio Cristo, o Todo-Poderoso, na cruz, ele é ultrajado, cuspido, e ele não reage. É ou não é um mistério? Que força é essa? O que segurou a mão desse Deus para não soltar da cruz e mandar um raio e fulminar todo mundo ali? O que segurou a mão desse Deus não foram os cravos, não foram esses pregos, foi o seu amor. E olha, segue essa passagem, nos falando dos mistérios. Maltratado, não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Foi maltratado. Hoje, por respeito, tem esse paninho na frente. Vocês imaginem, o Jesus que amava as crianças, que chamava a atenção dos discípulos quando afastavam as crianças, falava: deixem elas virem a mim. Ele estava nu na cruz, sem roupa nenhuma, descomposto. Que humilhação! Quem acompanhou uma pessoa enferma na família, quando meu pai ficou doente, tinha que dar banho nele, ele quietinho ali, falou: ai filho, você está dando banho em mim? Quantos pais, né? Quantas mães se sentem humilhados? E às vezes a gente vive isso na família da gente, né? A minha avó, a mãe da minha mãe, era o meu tio, que era genro dela, que dava banho nela, e ela chorava. Ah, filho, você está dando banho em mim? Aquela coisa dos antigos. Mas depois ela se entregou, ela agradecia, dava a bênção, abraçava ele, aquele olhinho azul dela. Mas
o pessoal mais antigo, né, Luzia? O pessoal da roça tem essa coisa da... eu estou descomposto. É assim que fala. Então você imagina, Jesus estava descomposto diante das crianças, diante dos jovens. Ele pegou a pureza, não é? E estava ali, ultrajado, mas ele não revidava. Olha que mistério. O que temos a aprender diante desse mistério? Quando nós mesmos teimamos em guardar mágoas e ressentimentos no nosso coração, e perdemos o sono, e somos atormentados nos nossos pesadelos, maquinando: como eu vou brigar, como eu vou responder a mesma moeda. E muitas vezes fazemos assim e nem nos damos conta. E Cristo sofreu por nós para nos dar o exemplo. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Carregou os nossos pecados no madeiro. O que ele fez de errado? O que ele fez para passar o que ele passou na cruz? O que ele fez de errado? Foi perdoar os pecadores, dar uma nova chance para eles, amar as criancinhas, pregar o amor, a caridade. Estamos diante de um mistério. A cruz sempre será para nós um mistério. Por isso, meus irmãos, temos que olhar para a cruz. Alguém deu o seu sangue. Não é um boneco, não é um enfeite. Historicamente, se você for, sem a fé, se você for estudar, você vê que muitos foram crucificados, e vai ver que um tal Jesus Cristo, o Nazareno, foi crucificado. É histórico. Há uma história por trás disso. E foi por mim, foi por você. E esse crucifixo continua lá naquele bar onde o dono vende pinga para aquele viciado, coitado. Dá marca um pouco mais na conta dele, onde ele deixa todo o salário, e o crucifixo está lá. Está muitas vezes no pescoço, no brinco de muita gente, como se fosse um enfeite. Mas é um enfeite, sim ou não? Não. A cruz é um sinal de contradição. E olha outro mistério. A Sagrada Escritura dizia que todo aquele que fosse crucificado era um maldito. Palavra forte, maldito. Nunca falamos em casa essa palavra. A mãe dava um tapa na boca se falasse maldito pro outro. Mas a palavra de Deus que diz que maldito aquele que for suspenso no madeiro. Ele se fez maldito, indo para a cruz. Ele morreu das mortes mais infames que tinha na época. Por quê? Aí nós nos abrimos para o mistério. Um mistério de amor. Põe a mão no seu peito e fala: foi por mim, para que eu mudasse de vida, para minha salvação. Põe a mão na pessoa do seu lado, põe a mão nela e fala: foi por você, meu irmão, por você. Acorda para Ele, toma posse dessa graça. Você valeu o sangue de Jesus. Olha bem no olho dele, fala: você tem consciência disso? A sua vida, a sua existência valeu o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha bem no olho de outra pessoa e fala: o amor dele por você é muito maior que os seus pecados. É muito maior. E essa é a grande graça. Estamos diante desse grande mistério. Esse mistério de um Deus, como ele vai dizer: ninguém tira a minha vida, não, eu que dou. Ninguém tira a minha vida. Você viu que várias vezes nos evangelhos conta que pegaram pedras para apedrejar Jesus e ele saiu. Queriam jogar Jesus do precipício e ele passou no meio deles. Eu ficava pensando: como é que foi isso? Vieram os anjos ali, sei que não conseguiam.
E Jesus orou. Foi no Getsêmani, naqueles lugares, o Monte das Oliveiras. E ele rezou um dia lá. Talvez você tenha rezado assim também: meu Deus, afasta de mim essa situação. Talvez você rezou diante de uma cirurgia, pedindo: Deus, eu não quero operar, estou morrendo de medo, Senhor. Eu vou falar a verdade, eu não quero operar, não. Eu não quero. Senhor, se possível, me cura, Senhor. E quem teve que operar, levanta a mão. Ou talvez aquela pessoa que você tanto amava, não leva ela não, Senhor, por favor. Senhor, olha, eu faço o que o Senhor quiser, mas não leva, Senhor. Não leva esse meu pai, não leva essa minha mãe, não leva esse meu amigo, não. Tanta vida para viver ainda. E você rezava, você chorava ali diante de Deus. E a resposta foi aquele silêncio. O mesmo silêncio lá de Jesus suando sangue, tanta angústia. E Deus levou. Ou a própria pessoa se deixou levar pela vida que teve. Que Deus não criou a morte, Deus criou a vida. Mas nós sempre vamos culpar Deus por tudo. Eu queria lembrar aqui, querido Frei Hans, que teve um infarto esses dias. Frei Hans, grande abraço para o Senhor. Deus abençoe o Senhor, a sua saúde. Isso é muito importante para nós. Não leva o Frei Hans não, Jesus. Não vai levar o Frei Hans agora também não. Não vai levar não, tem muita coisa a fazer. E o Frei Hans contava no enterro do pai de Paulinho, nossa comunidade. Se Luzia lembra, que ele era padre novo, e ele estava lá na África, e ele foi à igreja rezar, e ele estava muito revoltado com Deus. Já contei isso várias vezes, que um bom testemunho tem que ser repetido até entrar na cachola. E ele dizia que ele falava para Deus: por que, Deus, esse povo aqui morrendo de fome? Por que essas crianças sem braço, sem perna aqui? Essas minas, resultado da guerra onde eles pisam? Por que tanta pobreza, tanta guerra entre eles mesmos? Por que tanta miséria? O Senhor não é amor? E ele dizia que ele estava brigando com Deus. Por que, Deus? Tanta morte. Eu estou decepcionado com o Senhor. Tanta morte, tanto sofrimento. Por quê? Como muita gente fica: por que o câncer? Por que morreu? Por que essa enchente? Por que essa doença incurável? Por que levou meu filho? Que aquele pai tão bom perdeu os filhos todos naquele acidente? Por que morreu tal pessoa? Por quê? E diante dos mistérios da nossa vida temos resposta. E ele falava com Deus assim. E ele estava sozinho na igreja, não tinha ninguém. Até que ele dormiu na igreja. Quem é que dormiu na igreja? Levante a mão, sem vergonha. É perigo dormir na igreja, ficar acordado e ir para o inferno fora dela. Durma dentro da igreja. Naquela angústia dele ali rezando, ele pôs a cabeça do banco da frente e tirou um cochilo. Foi o tempo dele sonhar. Olha que coisa mais interessante. Frei Hans contando isso. E ele teve um sonho. E no sonho, Jesus aparecia para ele, sorria para ele e dizia: você está revoltado comigo? Mas não ria dele, ria para ele. E disse: eu vou só te fazer uma pergunta. Essas crianças que morreram estão com quem? E ele acordou. Quando meu pai faleceu, eu só tinha uma frase no meu coração: como é bom ter fé. Diga para a pessoa do seu lado: como é bom ter fé. Que eu pensei nessa hora, sem querer julgar uma pessoa sem fé, como ela deve sofrer. Eu pensei numa pessoa rica, que não é o meu caso, cheia de dinheiro no banco. Quando ela perdeu aquela pessoa que eu mais amava, ela ia lá no banco: me dá aí 5 milhões de paz, 3 milhões de alegria. Tem dinheiro que pague isso? Só uma palavrinha: fé. Fé. Como é bom ter fé. Porque só a fé nessa hora, para você entender
Olha uma pessoa do seu lado e fala para ela assim: aquela pessoa que você mais ama e que se foi, ela está com Deus. Diga de novo para ela: aquela pessoa que você mais ama, que se foi, ela está com Jesus. E o Frei Hans entendeu como se Jesus falasse para ele assim: alguém ama mais essas crianças do que eu, que sou Deus? Você, Frei Hans, ama mais essa pessoa? Você pode amar muito essa pessoa, como um filho, como um irmão, como um pai. Imagine então Deus. Jesus já falou desse amor: como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Já pensou? Se a gente que é pai ama tanto os filhos, como é que Deus nos ama? Deus compara o amor do Pai por Ele ao amor que Ele tem por nós. Nessa sexta-feira santa, o Senhor está chamando você que está aqui, você que está em casa, que está revoltado com Deus, que está brigado com Deus. Por que o Senhor levou aquela pessoa? Por que eu estou nessa situação? Por quê? Por quê do porquê do porquê? Só diante dos mistérios de dor, os mistérios do calvário da sua vida, só se machucando, só falando besteira, só se embriagando, numa vida desregrada. Você perdeu o sentido da vida, está trancado ali no seu quarto, esse quarto escuro, está fedido, nem banho toma. Vai tomar banho, menina. Vai tomar banho e deixa que essa água te dando banho, você vai falar: meu Deus, lava-me também a minha alma, Senhor. O Senhor ama mais essa pessoa do que eu. Se eu estou sentindo tanto, estou sofrendo tanto a ausência dela, o Senhor está cuidando dela para mim aí no céu. E um dia, em minha própria carne, vamos nos encontrar de novo. Essa é a nossa fé, é a certeza da nossa fé. Aqueles que amamos, vamos nos encontrar e vai ser festa no céu. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu acredito com todas as minhas forças. Por isso que eu digo, ainda vai sair uma música: como é bom ter fé. Diga para você mesmo: como é bom ter fé. E não é fé grande, fé pequena, é a sua fé. O Senhor já falou: se ela for o tamanho do grão de mostarda, mas se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai ter forças. E Deus vai iluminar a sua vida, e vai encher a sua vida de luz. E diante dos mistérios do calvário da sua vida, daquilo que você passou e passa, quem tem um pedido que fez a Deus e Deus não atendeu ainda, levante sua mão. Deus fala: por que, Deus? É tão simples, para o Senhor não é nada. E Deus não dá. E muitas vezes não é para dar, ou é mais tarde. Os mistérios de Deus. Mistérios de Deus. Eu tenho muita dificuldade com algumas orações, como eu determino que Deus faça isso. Eu determino que Deus faça alguma coisa pela fé. Nem, meu Deus, quem determina é Ele. E os seus mistérios são insondáveis. Um amigo meu começou, foi batizado no Espírito Santo, não na experiência de oração. Falar de 40 anos atrás, da turma do Zé Pretinho. Ele foi rezar por uma criança no hospital. Quando ele foi rezar por aquela criança, ele não sabia: eu peço a cura. E se Deus está chamando ela agora? Chegou a hora dela estar diante de Deus. Mas também, e se eu não peço a cura, e Deus queria curá-lo, e eu não tive fé suficiente para dizer ser curado no nome de Jesus? Naquele drama, ele nem sabia que era oração em línguas. Quando ele foi falar, ele começou a orar no Espírito. E a criança foi curada, que Deus queria a cura dela. Convido você, meu irmão, minha irmã. Quem aqui ora do Espírito? Levanta a mão. Quem já ora? Muito bem. Quem não ora em línguas, levante sua mão. Meu irmão, minha irmã, no final dessa partida, vamos rezar por você. Diante dos mistérios de sua vida, quando você não sabe o que pedir, não sabe o que falar, não sabe nem o que sentir mais, você esgotou seus pensamentos,
Você esgotou as suas ideias. Você não quer, é sempre assim. A oração em línguas, muitas vezes, vem por último. Você esgota mentalmente tudo. Aí o Espírito vem ao auxílio da fraqueza. A fraqueza da nossa mente, a fraqueza do raciocínio. Nem sabe mais o que pedir. Aí vem a oração em línguas. E você ora em línguas. E o Espírito que sonda lá o inatingível, vem com gemidos inefáveis e vem aquele alívio. Quem já fez essa experiência? Dirigindo, chorando. E pô, tá chapada, mais uma motorista chapada lá. Você cantando em línguas, dirigindo, cantando um cântico novo, ou sozinho, ou tomando banho, quando tem essa chance. Ou fazendo qualquer coisa, cozinhando, e a lágrima caindo no chão da cozinha, e você cantando em línguas, rezando em línguas, e depois, não é mágica, você sente que Deus faz no seu coração. E eu queria, falando desses mistérios, os mistérios, que é o meu tema, os mistérios do Calvário, me debruçar sobre uma inspiração que Deus me deu neste livro, que o Dr. Roque Saviola tem. Quando ele ouviu a música, eu estava fazendo a música ainda, eu sempre gosto, quando estou compondo, mostrar para alguém. O Roque Saviola é um irmão muito querido, ele estava em casa, e eu mostrei para ele a música, e ele chorou. Eu falei, nossa, mas a música é tão feia assim para você chorar. Ele falou, eu vou escrever um livro. Eu achei que o nosso pessoal foi tão feliz nessa capa, Luzia. Olha para você ver o detalhe, a cadeira vazia. E é uma mãe tão jovem. Ela está ali olhando o infinito, olhando, e a cadeira está vazia. Uma dor sem nome foi o título dessa música. Uma dor sem nome. Porque andando por esse mundo afora, as pessoas vêm e falam conosco, falam os seus sofrimentos, falam suas dores, falam os seus mistérios, os mistérios de fé que cada um tem de sua vida, falam dos seus sofrimentos. E as frases dessa música, que estão no meu novo CD, são frases de mães. Por que levou um pedaço de mim? O que rasgou meu coração, feriu meu coração, levou um pedaço de mim? E fala que um filho, uma filha, quando perde o pai ou mãe, é órfão. É órfã. E o pai e uma mãe, quando perde um filho, não tem nome essa dor, não tem como definir. E neste livro, até mesmo quando eu fazia a música, o Dr. Roque fala assim, até gostaria muito se ela estivesse vendo Dona Nazaré. Ele fala da mãe do Padre Léo. A mãe do Padre Léo, outra Maria de Nazaré. Todas as vezes que penso em sofrimento, imediatamente me vem à mente a lembrança da Dona Nazaré, porque ela se chama Maria Nazaré, sabiam? A mãe do Padre Léo, Dona Nazaré é Maria Nazaré. A Maria Nazaré, mãe do Padre Léo. Exemplo de mulher, de mãe, Dona Nazaré é o retrato humano de Maria, a mãe de Jesus. E ele vai dizer: o que mais me chamou a atenção quando cheguei no hospital, quando o Padre Léo passou mal, foi a postura da Dona Nazaré no quarto do hospital. Sempre esteve calada, com poucas palavras, concordou com a minha orientação profissional de médico, não se desgrudando do seu terço. Sentada à beira do leito do padre, rezava quietinha. Sua paz e tranquilidade me impressionaram e me acalmaram naquele momento de muita ansiedade e angústia. Quantas vezes vi Dona Nazaré quietinha ao lado do leito do Padre Léo? Quantas vezes naquele apartamento cedido pelo Betão podemos compartilhar com o padre e suas irmãs, e mesmo com o Nelson Correia e Luzia Santiago,
deliciosa canjiquinha mineira que o padre tanto gostava. Fui até a cozinha para disfarçar um pouco a minha emoção de ver o Padre Léo. Lá encontrei Dona Nazaré, como Nossa Senhora permanecia quietinha no seu canto, apenas pedindo a Deus pelo seu filho. Essas frases do Roclin sobre Dona Nazaré reflete bem a postura da mãe na hora da dor, diante do mistério da enfermidade do Padre Léo, se colocar em oração, segurar na mão da outra mãe, Nossa Senhora, que passou pela mesma dor, que teve seu filho nos braços. Já pensou a dor? No filme Paixão de Cristo a gente vê bem ela lembrando tudo que aquele menininho que nasceu do seu ventre, que ela viu crescer, passando tudo aquilo. E muitas vezes é a dor da mãe, né? Qual foi a mãe, qual foi o pai? Já não rezou assim? Passa essa fé para mim. Quem já rezou assim? Qual foi a mãe, qual foi o pai, vendo o filho com febre, com dor? Passa a dor para mim, Senhor. Já pediu para passar. Tira dele e passa para mim, não é assim? Tamanho desespero às vezes. Filho quando pede o pai ou mãe é órfão. Pai e mãe quando pede um filho, que nome tem esta dor? Filho quando pede o pai ou mãe é órfão. Pai e mãe quando pede um filho, que nome tem esta dor? Esta é a dor sem nome. Só sei que é uma dor enorme que dilacera o coração, que rasgou meu coração. Nossa Senhora entende essa dor, pois recebeu da cruz Jesus em vida, o filho que brotou do seu sim, morto pelo não dos homens, uma dor sem nome. Entrega pra mãe sua dor de mãe, entrega pra mãe sua dor de pai, entrega pra Deus seu coração que grita, porque levou um pedaço de mim, porque feriu meu coração. Entrega. Entrega pra mãe sua dor de mãe, entrega pra mãe sua dor de pai, entrega pra Deus seu coração, entrega pra mãe, cante comigo, entrega. Entrega pra mãe sua dor de mãe, de pai, entrega pra mãe sua dor de pai, entrega pra Deus seu coração, entrega pra mãe, entrega, força. Entrega pra mãe sua dor de mãe, entrega pra mãe sua dor de pai, entrega pra Deus seu coração, entrega pra mãe. E nessa música eu peguei as criancinhas da Canção Nova, bem pequenininho. A pequenininha da netinha da Lu lá, a menina da comunidade, o filho da Simone Laranjeira, bem pequenininhos, e eles como os anjinhos cantando no final, entrega pra mãe sua dor. E depois eles foram em casa, o filho da Márcia Antunes falou, senta aí tio, e assim falou assim pra mim, eu queria saber por que tem foto só de 3 crianças lá, não tem foto de todo mundo no CD, e por que nós não cantamos para as mães a música inteira, só o final, pezinho assim. E eu fiquei, mas é isso, os anjinhos falando para nós,
entrega para a mãe sua dor de mãe. Quem é mãe? Levante a mão. Quando você conversa com outra mãe sobre os seus problemas, sobre suas dificuldades, uma mãe assim mais madura, você se sente confortada, sim ou não? Você se sente compreendida, sim ou não? E às vezes ela nem tem a solução, né? Às vezes a resposta é ela contar o que ela está passando também, não é verdade? E ela conta, aí você fala, puxa vida, você me entende. É ou não é assim? Imagine você falar com a mãe de Jesus sobre dor, sobre perda, sobre saudade. Você acha que a mãe de Jesus entende essas coisas, sim ou não? Fale muito com a mãe. Entrega para a mãe sua dor de mãe. Entregue para a mãe sua dor de pai, porque foi o que ela fez. E olha a palavra de Deus que fala uma frase muito simples. Maria estava em pé, junto à cruz. A dignidade da mulher, a dignidade dessa mãe, querendo desfalecer, querendo desmaiar de tanto sofrimento ali, mas em pé. Ficou somente um apóstolo ao pé da cruz com ela, o mais novinho. Como é que ele se chama? João. João é o seu nome. Eu achei tão lindo um padre dizer que João só aguentou ficar ali. Por quê? Nossa Senhora estava do lado dele. Quem quando apanhou na rua falou assim, vou contar para minha mãe, levanta a mão. Vou falar para minha mãe, eu vou contar para minha mãe. Com o próprio irmão às vezes, né? Eu vou falar para a mãe. Não fala não, peraí. Falou de falar para a mãe. Que João só aguentou ficar ali, ele o mais novinho, tinha tudo para correr. Todos correram, não ficou ninguém. São Marcos correu pelado, seguraram a roupa dele assim, rasgou, ele saiu nu, correndo. Imagina que cena mais chocante, de medo. E João ficou. Por que João ficou? Do lado dele, Nossa Senhora. Ele segurando na mão de Nossa Senhora, Nossa Senhora segurando na mão dele. Diga a pessoa do seu lado ou atrás de você. Diga o nome dela, se você não sabe, pergunte. Você só vai suportar a cruz segurando na mão de Nossa Senhora. Você só vai suportar o sofrimento junto de Nossa Senhora. Aí você vai ter forças. Como é bom ter fé, meu irmão. Mas dá um abraço nele agora, um abraço sentado no meio, forte. Fala, como é bom ter fé. Confie em Nossa Senhora, a sua dor. Como é bom ter fé. Com ela você vai vencer os mistérios do Calvário. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Você está entendendo que Deus está falando com você através desse pecador aqui? Sim ou não? Segura na mão de Nossa Senhora. Não precisa nem brigar por causa de Nossa Senhora, discutir com quem não ama. Diz que não ama Nossa Senhora, que na hora do apuro ele vai chamar pela mãe também. Não precisa brigar. Tem uma relação com ela. E quando te perguntar se você aceitou Jesus, você fala do seu coração, sim, aceitei ele e a mãe dele também. Aceitei os dois. Por isso, os mistérios da nossa vida, e como eu dizia, e muita gente, quando chega diante de um problema, de uma crise, fala, não entendo, por quê? Nessa hora, diz que Deus não existe. Porque se Deus existisse, já teria mandado alguém para descobrir o remédio contra o câncer. Como falaram uma vez, tinha um pregador famoso, no meu tempo lá de jovem, e ele dizia isso, que ele presenciou uma vez. Ele estava pregando e falando sobre o amor de Deus, e levantou um senhor bem no meio do povo e falou: ei, para de falar mentira, Deus não existe nada. Se Deus existisse, por que tanta fome? Por que existe o câncer? Se Deus existisse, Ele já teria mandado alguém para descobrir o remédio contra o câncer. Ficou aquele silêncio. Naquela época não tinha
cura de nenhum câncer. E ele sorrindo, aquele pregador sorrindo, falou assim: mas ele já mandou sim, o inventor contra o câncer. Falou: como? Ele já mandou, o inventor. Como mandou? Ele mandou. E você pode me garantir que ele não foi abortado? O tanto de aborto que tem. Aquele homem se calou, começou a refletir. Queremos projetar a maldade do homem em Deus. Deus é culpado de tudo. Como aquele dia eu presenciei no cemitério, aquela irmã, até me arrepia de lembrar, blasfemando, xingando Deus de palavrão, porque o seu irmão tinha morrido de acidente de carro. Deus nem levou em conta. Mas todos sabiam que pelo velocímetro ele estava a 130 numa curva com uma placa de 50 por hora. Culpa de Deus? Jogamos para Deus a culpa de tudo. Das enchentes, o homem faz represas, desmata. Como dizia o irmão senhor Orlando uma vez para mim, que ele foi atender um rapaz em fase terminal de AIDS. Ele era, além de ter uma vida desregrada sexualmente falando, na homossexualidade, bissexualidade, não se preservava, era viciado também, compartilhava seringas, e estava na fase terminal, e pediu para eu se confessar. E o irmão senhor Orlando foi lá confessar. Luzia conhece bem o irmão senhor Orlando, um homem que a gente ama muito, um homem de Deus. E ele confessou, aquele jovem, foi uma confissão maravilhosa. E o irmão senhor Orlando falou para ele assim: meu filho, alegre-se, Deus te perdoou. Você é de Deus, não te pesa mais nada, meu filho. Alegre-se. E aquele jovem deu aquele sorriso, reunindo todas as forças que ele tinha. Mas o irmão senhor Orlando falou assim: mas meu filho, eu tenho que te dizer, Deus te perdoa, mas a natureza não. Prepara para morrer. Aquele jovem levou um susto, olhou bem no olho do irmão senhor Orlando e entendeu. Porque é assim, a natureza demora para responder, mas ela responde. Por isso que, meus irmãos e minhas irmãs, diante dos mistérios de fé que vivemos, que não entendemos, nessa hora, repete comigo: como é bom ter fé. E o que diz a palavra de Deus sobre a fé? Repete comigo: a fé é a certeza do que não se vê, é o fundamento da esperança. Certeza do que eu não vejo. Está disposto a seguir esse caminho? E muitos, quando chega a hora do sofrimento, falam: Deus não existe. Pelo contrário, eu não entendo. O fato de você não entender algo de Deus não quer dizer que Ele não existe. Quer dizer que Ele é muito maior que a sua cabeça. Porque se você entendesse tudo de Deus, Ele não seria mais Deus. Quem é esse Deus que podemos ferir, ferindo o homem? Jesus está visitando as periferias existenciais. Tão grande, mas tão pobre e vulnerável. Quem é esse Deus que o amor é o seu nome e o seu rosto? Quem é esse Deus que faz de nós seus filhos, sua imagem? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Quem então é Deus pra nos amar